Igreja, o nosso general é Cristo. O nosso general é Jesus. É Ele que vai às nossas frentes, à frente da batalha, destruindo todo o mal, dissipando todas as trevas. Ele é o nosso general, Cristo Jesus. Aleluia. Sim, pelo Senhor nós vamos marchar nessa noite, porque Ele é digno. Aleluia. O Senhor marchamos e o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda. Vamos cantar o canto da vitória. Para Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós vencerá. Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Glória, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. E o inimigo nos resistirá. O Senhor marchamos e o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. O inimigo nos resistirá. O nosso general, igreja. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resiste. Ainda tá fraco. Vamos lá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos envergonhar o inimigo agora. Vamos envergonhar o inimigo agora. Aleluia. Vamos de novo. O nosso general é Cristo. Aleluia. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. É Satanás. Nenhum inimigo nos resistirá. Você não resistirá. Porque o nosso general é Cristo Jesus. E Ele já venceu na cruz do Calvário. Aleluia. O nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, glória a Deus. Ei, estava perguntando a Deus, por que ela no aeroporto? Vira para o seu irmão do seu lado. O irmão que está do seu lado, vira para ele nesse momento e fala assim: prepare para decolar hoje aqui neste lugar. Prepare para decolar neste lugar. Hoje você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Nós vamos mergulhar. Nós vamos mergulhar hoje. Nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia.
Então vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Ah, Deus, tua voz nos chama no mais profundo. Não queremos mesmo, Senhor, estar no raso. Não queremos estar nos joelhos. Não queremos que esteja nos lombos. Mas nós queremos mergulhar no teu oceano e depender exclusivamente do Senhor. Você já viu como que é uma água viva? Ela vai na correnteza, né? Vai passando água assim, a água viva vai lá e ela vai sendo levada. Ela não tem o próprio controle. Não é como um peixinho. Ela é muito levada pelas águas. E o Senhor dele, Ele espera de nós esta dependência. E que Ele nos guia. Ele é o nosso guia. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei.
precisamos do Senhor. Igreja, você precisa do Senhor. Você precisa. Não conseguimos viver sem o nosso Rei. Não conseguimos viver em outro lugar a não ser no centro da vontade do nosso Papai. Por isso que quando fazemos alguma coisa que entristece o coração de Deus, também ficamos entristecidos, porque nós não conseguimos viver em outro lugar, senão na dependência do Senhor, senão no caminho que Ele estabeleceu para nós. A partir do momento que levantamos as nossas mãos e recebemos a Cristo como nosso Senhor, que recebemos ao Espírito Santo que está habitando dentro de você, não conseguimos viver mais em outro lugar. Nós só conseguimos viver no oceano do Senhor. Você precisa de Jesus. Não há outro. Ele é o princípio. Ele é o fim. Você precisa de Jesus. Às vezes achamos que isso é tão óbvio. Mas essa necessidade nós precisamos refletir nela todos os dias. Porque às vezes você está pensando que precisa de qualquer outra coisa para poder te encher, para poder tampar o buraco que há dentro de você. Mas a única coisa que você necessita é de Jesus, de Cristo. Ele que vai te suprir. É Ele que você precisa, não é de nada material, não é de esposo, não é de esposa, não é nada disso. O único que pode preencher aquilo que há de vazio dentro de você é Cristo. Você não consegue viver em outro lugar por isso. Por isso que nós te pedimos, Deus, que a mim, para que em tudo eu te confie, sobre as águas teu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Porque dele, por ele, para ele são todas as
do Senhor e dizer a Ele a glória, a Ti a glória, Senhor. Você pode dizer isso? A Ti a glória, Jesus. Você pode dizer isso? A Ti a glória, Jesus. Você pode dizer assim: Jesus. Diga. Jesus, diga isso. Oh, Jesus. A Ele a glória. Diga isso, igreja. Para sempre na sua vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a tua presença se manifeste mais e mais em nossa vida, Deus. Venha sobre nós, derrama em nós a tua presença, Senhor. A glória é tua, o nome poderoso, o teu nome é poderoso, Jesus. Senhor, venha sobre a Lagoinheiro Porto, venha sobre a Lagoinheiro Porto, Senhor, derrama sobre nós. Venha, Senhor, venha, Senhor, venha, Senhor. Tira do nosso meio, Deus, toda enfermidade. Tira do nosso meio, Senhor, toda enfermidade, Senhor. Tire, Senhor, de nós aquilo que não vem de Ti. Coloque em nós, meu Pai, tudo aquilo que é de Ti, Senhor. Tudo aquilo que é teu, Senhor, tudo aquilo que é teu, coloque em nós. Venha, Senhor, venha sobre a Lagoinheiro Porto, venha sobre nós. Oh, Deus. Você pode respirar bem fundo. O que move dentro de você, querido, é o Espírito do Senhor. O que move dentro de você é o Espírito do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Queridos, hoje é um dia muito especial. Você pode se assentar. Conosco, queridos, conosco está o pastor Leandro de Baia. O pastor Leandro de Baia. Quem lembra dele aqui? Vem cá. Quem lembra do pastor Leandro de Baia? Eu fui lá no YouTube. Eu não sei se você assiste o YouTube, querido. Eu tenho certeza que você anda assistindo tantos canais aí fora, menos dessa igreja. Eu assisti a pregação desse homem. Esse homem que é pentecostal, querido. Isso aqui é fogo, canela de fogo, né, Donizete? Queridos, o pastor Leandro de Baia está aqui em nome da pastora Ângela Valadão, Ministério de Leões. E esta noite ele vai estar aqui falando um pouco sobre o Ministério de Leões, sobre os cursos. Amém? Amém. Seja receptivo. Sorria para ele como você sorri para mim. Amém? Sorria para ele. Você pode estender sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças por essa vida. Senhor, que o pastor Leandro de Baia, Senhor, que ele venha ser boca do Senhor nesta noite, Pai, como eu consigo, Senhor. Abençoe ele, a família dele, Senhor. Leve ele, Pai, a viver, Pai, a sua vontade, o seu querer. Seja com ele esta noite, Pai, que a tua palavra hoje, Pai, venha cumprir o propósito na qual ela foi designada. E nós, como essa igreja, abençoamos a vida dele no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Com todos. Amém. Amém. Que alegria poder reencontrar a igreja, estar novamente com os irmãos. Um prazer enorme poder voltar a este lugar. Sinto-me
honrado por essa oportunidade. Porém, hoje eu venho em nome de Jesus, primeiramente. Sobretudo, através do Ministério Gideões da Oração. Nós temos ajudado, contribuído para a expansão desse ministério, através da pastora Ângela e do pastor Paulo. Talvez você não conheça muito sobre esse ministério, mas Deus ele tem feito grandes coisas, através de algo que iniciou no ano de 2003, 1º de janeiro de 2003, na sede da Igreja Batista da Lagoinha, onde que foram formados 300 gideões, ou 300 intercessores, aqueles que estariam se disponibilizando para fechar um quadro de horário de 24 horas durante 7 dias na semana. E aprova o Senhor que eu fizesse parte dessa primeira turma. Estava eu lá sendo consagrado, ungido, e Deus me levantou para fazer parte desse início, desse grande ministério que talvez nós não imaginávamos a expansão que isso poderia ter ou alcançar. Pastora Ângela, médica, pastor Paulo, médico, ambos trabalhando na questão da medicina. Deus traz uma visão, uma direção, mais especificamente para o pastor Paulo, chamando ele de forma exclusiva para a obra do Senhor. Eles se entendem, compreendem ser uma voz do Espírito Santo, resolve abrir mão de tudo, de toda a história na medicina, para se render, se entregar a Cristo, depender dele, começar algo que eles só tinham uma direção, eles só tinham um propósito, mas não tinha nada já estabelecido, não tinha nada concretizado, nada formado. Aí você deixa toda uma história, toda uma bagagem em prol de uma direção que Deus está dando. Talvez a gente, por tão pouco, a gente prende, a gente segura, a gente retrai, a gente não cede, não é verdade? Eles deixaram toda a história na medicina e se entregaram de fato a esse propósito que Deus estava levantando através da vida deles. Hoje os Gideões já estão em todos os estados do Brasil, nas suas principais capitais. Glória a Deus. Hoje os Gideões estão em mais de 63 nações, nos 5 continentes, espalhados por toda a face dessa terra. Existe um Gideão, existe alguém que é fruto desse trabalho que começou no dia 1º de janeiro de 2003. Glória a Deus. Deus ele tem levantado pessoas nos lugares mais longínquos desta terra para fazer parte do mesmo ministério que eu e você, que Deus está nos chamando para essa finalidade, de nos tornarmos então esses guerreiros que se ajuntarão ou somarão a este relógio de 24 horas. Existe um relógio de oração que funciona 24 horas. Por que 24 horas? Porque ele nunca para. Pelo fato de já termos Gideões espalhados em toda a terra, se uma igreja deixa de orar, ou se alguém não ora no seu horário, sempre terá alguém ali cobrindo aquela pessoa, aquele horário, porque o número de pessoas que já se tem como Gideão é muito, infinitamente maior do que o quadro de horário que comporta em uma semana. Glória a Deus. Então é um ciclo de oração muito forte, é uma corrente muito forte, e tem como propósito fazer com que você seja o principal alvo de intercessão desses Gideões espalhados em toda a face dessa terra. É um ciclo de oração onde você é o alvo principal, onde você é o objetivo principal, a sua igreja é o objetivo principal, para que você, como igreja, esteja se preparando. Este é o lema central do ministério, para a volta gloriosa de Jesus. Aleluia. Para a volta gloriosa de Jesus. Talvez seja esse ou essa mensagem que precisa voltar a fazer parte dos nossos cultos, porque a gente foca muito a igreja, ou traz a igreja muito para este mundo
ou faz a igreja pensar na realidade do reino, na realidade de que isso aqui está a ponto de acabar e Cristo vir buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo na plenitude dos tempos, estamos vivendo nos finais dos tempos. São os últimos instantes da volta de Jesus na terra para buscar a sua igreja. Você sabia disso, querido? Que o que te traz aqui, ou o que deveria ser esse o motivo pelo qual você está aqui, é morar na eternidade com Cristo Jesus? Glória a Deus. Sabe, muitas pessoas foram ensinadas errado. Muitas pessoas vieram para Jesus com uma promessa errada, por uma motivação errada. Vem para Cristo que a sua vida vai melhorar, tudo será diferente, as coisas vão se resolver. Vem para Cristo porque você está morto e Ele vai te dar vida. Vem para Jesus porque você é escravo do pecado e Ele vai te libertar. Vem para Jesus que Ele vai te fazer um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Vem para Jesus e Ele vai mudar o seu coração arrogante, orgulhoso, estúpido, fazendo de você uma pessoa mansa, humilde, submissa, sujeita a Jesus Cristo. Vem para Jesus e você virá depender dEle, vai comer da mão dEle, é aquilo que Ele põe na tua mesa que será o seu sustento. Sabe, a mensagem ela foi invertida, os valores foram trocados e muitas pessoas lotaram as igrejas em prol das coisas desta vida. E porque Cristo talvez não faz, porque não é este o objetivo central de Cristo, muitas pessoas do mesmo jeito que vieram vão. E é exatamente aonde eu quero entrar com a minha mensagem. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Cristo está chamando Lagoinha aeroporto para fazer parte desse exército de oração, querido. Cristo está levantando vocês, porque não há acepção de pessoas. Cristo está chamando vocês para algo que não só vai mudar a sua vida, mas vai mudar a tua família, vai mudar o teu ministério, vai fazer com que as pessoas, quando passarem nessa rua, sintam atraídas pelo Jesus que é pregado nesse púlpito. As pessoas, ao passarem por este bairro, sejam movidos pelo Espírito Santo de Deus, em detrimento daquilo que tem sido semeado e plantado nesse lugar. A glória de Jesus, ela atrai as multidões, a presença do Senhor move o coração dos homens até Ele. Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com ele. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuteis com ele? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, o meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lançam por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai desfiando. Roguei pelos discípulos que o expelissem, eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo,
Indo eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, exclamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntavam em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Pai, essa é a tua palavra. Diferente de mim, Senhor, tu és poderoso para falar com a tua igreja. Traz, Senhor, a revelação daquilo que está no teu coração para a tua igreja. Traz a revelação, Pai. Traz a luz, Deus. Ajuda-nos na compreensão. Ajuda-nos, Deus, a não sermos orgulhosos. Dá-nos um coração humilde nesta hora, Pai. Dá-nos um coração, ó Deus, receptível à tua palavra. Fala conosco, Jesus. Tu és o soberano neste lugar. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Queridos, Jesus, nesse momento, ele desce do monte da transfiguração com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus havia passado um tempo no monte da transfiguração com esses 3 homens, e quando ele desce com esses 3 discípulos, ele se depara com uma realidade um tanto quanto inusitada, porque quando ele chega diante dos seus discípulos, o versículo 14 diz: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com ele. Qual seria talvez a discussão que gerava em torno ali dos discípulos com os escribas? Muito provavelmente os escribas questionavam os discípulos o porquê deles não terem conseguido libertar aquele jovem. Muito provavelmente o objetivo era confrontar os discípulos de Jesus. Por que eles não foram eficazes? Por que eles não atenderam às expectativas daquele pai desesperado? Aquele pai estava completamente movido, tocado por uma esperança de que os discípulos, por serem discípulos de Cristo, fizessem algo pela vida do seu filho. E os escribas, sempre procurando algo para que pudessem então jogar por terra toda a mensagem de Cristo, encontra-se com os discípulos numa situação em que eles não foram favoráveis. E aí eles aproveitam a oportunidade para bater de frente e dizer: ei, por quê? O que aconteceu? Os discípulos haviam sido designados para tal missão. Veja comigo Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos capítulo 3, versículo 14. Olha o que diz: então designou 12 para estar com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Veja comigo versículo 6, capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Veja comigo versículos 12 e 13 do capítulo 6. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungidos com óleo. Essa foi a missão que Cristo deu aos discípulos. Todavia, Cristo não apenas disse vão, Cristo qualificou, Cristo abençoou, Cristo deu aos discípulos autoridade sobre os
Sabe, até mesmo numa condição de recuo, o mundo vai enxergar que existe algo diferente em nós. Mesmo numa condição em que nós estamos nos escondendo, se esquivando, talvez fugindo das responsabilidades, o mundo vai nos confrontar, vai dizer: você não pode estar aqui, você não deve estar aqui. Existe algo em você diferente que o caracteriza como discípulos do Mestre. Como discípulos do Mestre. Queridos, autoridade que no caso é o tema desta mensagem, da igreja, ela se baseia no nosso nível de intimidade com Deus. A autoridade da igreja se baseia no nível de intimidade que nós como igreja temos com Deus. É verdade. Uma igreja sem intimidade não tem autoridade. É verdade. Uma igreja sem relacionamento, uma igreja que não busca o Senhor, logo, ela não possui autoridade. Ainda que ele tenha autoridade, ele não pode usá-la. É verdade. Porque a autoridade se deve pelo seu nível de compromisso com o Senhor. Certa vez, alguém tentando expulsar os demônios através de Jesus, mas pelo evangelho que Paulo prega. Eles disseram: olha, eu sei quem é Apolo, sei quem é Paulo, mas você, quem você é? Então, ou seja, nós não podemos nos infiltrar em terrenos que nós não temos credibilidade para isso. E é exatamente isso que tem acontecido, porque, na verdade, o mundo está criou uma expectativa na igreja. E o que tem acontecido é que a igreja tem fracassado na maioria das vezes, por falta de autoridade, porque não tem intimidade. A igreja tem fracassado no seu testemunho, porque a autoridade não é imposição, não é da ordem. A autoridade, talvez, é lavar os pés dos discípulos. Isso é autoridade. É dizer: Pedro, fica quieto aqui, porque se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Isso é autoridade. É verdade. É ser servo de todos. É ser simples e humilde. É ouvir. É aprender. Autoridade não é aquilo que os homens dizem ser. Não é ser maior do que os outros. Querido, a igreja tem fracassado em muitas vezes. A esperança desse pai que encontrava nos discípulos uma resposta para esse drama fracassou. Quantas vezes pessoas passaram por nós, talvez esperando uma palavra, talvez esperando que nós colocássemos as mãos sobre ele e orássemos por ele. Quantas vezes alguém passou por nós esperando que nós fizéssemos alguma coisa, colocasse a mão no bolso, desse o dinheiro.
A igreja tem se tornado a resposta para essa geração. É verdade. Nós não podemos ser um lugar, querido, que se associa com as coisas desse mundo para ser aceitável. Nós não podemos ser algo ou alguém ou uma instituição que, para ser bem vista, para ser aprovada pelas pessoas, a gente precisa se associar com eles. Existe uma ética, querido, nos céus, e que nós não podemos quebrá-la. Existem princípios e valores que não estão à venda, que não são negociados. Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação. Ou seja, existe uma ardente expectativa do mundo que a igreja se manifeste como filhos de Deus. O mundo geme esperando que a igreja se posicione, querido. O mundo geme aguardando que a igreja se revele, que a igreja se manifeste, que a igreja se posicione, que a igreja mostre que é a igreja. Onde estão nossos conceitos de igreja? No nosso mundo? Não. Não é no nosso mundo que nós precisamos nos resumir. Deus tem levantado, querido, intercessores em toda os 5 continentes, em cada estado desse país. Com qual finalidade? De orar pela igreja de Cristo espalhada na face dessa terra. De orar para que haja maturidade na igreja. Para que nenhuma outra mensagem senão o Evangelho de Cristo volte a ser pregado nas igrejas. De que nenhum outro seja o centro das nossas reuniões senão a pessoa de Jesus Cristo. Nós perdemos o foco e nós não podemos. Por quê? Porque existe uma ardente expectativa da criação sobre nós como igreja. Mas a nossa falta de intimidade tem nos feito perder a credibilidade. A nossa falta de intimidade, a frieza espiritual no meio do povo de Deus tem nos igualado, nos pareado com o mundo. Nós estamos parelhados, querido. A gente não faz o que o mundo faz. Mas o fato é que, porque nós não estamos no nosso nível que devemos estar, então existe, de certa forma, uma comparação, nos igualando a este mundo frio e distante de Deus. O que nos iguala não é o pecado, o que nos iguala é a frieza, a indiferença, a religiosidade, querido. A religiosidade, esse compromisso descompromissado. Porque a gente tem muito compromisso, mas ao mesmo tempo a gente não tem compromisso. Deus, Ele nos deu um alvo. E este alvo, muito mais do que os nossos umbigos, é o reino. Muito mais do que a centralidade que somos nós. É o meu bem-querer, é a minha casa, é a minha família, são os meus negócios, são os meus planos, são os meus projetos. Não, é o reino, é a igreja, é o povo de Deus, é o corpo de Cristo, é o meu irmão ao lado. Sabe, a ideia dos Gideões é exatamente nos desvincular de nós mesmos, para que a gente tenha uma visão panorâmica daquilo que está ocorrendo à nossa volta. A gente precisa de ter essa visão dinâmica das coisas, com um olhar profético
Deus na tua Glória vida. a Deus, aleluia. A Bíblia diz: recebereis poder. Veja bem, Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder. Que poder é esse? É o dunamis de Deus, é a dinamite capaz de explodir. Glória a Deus. É a força de uma dinamite. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Veja que o Espírito Santo, o poder não é para ser seu, o poder é para se manifestar como testemunha em outras pessoas, em outras regiões, outros reinos. Glória a Deus. Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Aleluia. Existe poder de Deus na tua vida. E a pergunta é: o que temos feito com isso, querido? O que temos feito com o poder, com a autoridade que Cristo nos deu? Nós temos uma unção que define uma função. Todos nós temos uma unção e ela define uma função de Deus sobre as nossas vidas. Mateus 7,19 diz que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Querido, o que nós precisamos entender é que existe esse legado de Deus sobre as nossas vidas. Existe esse legado. Certo homem chamou seus servos e deu 1 talento para um, 2 para o outro e 5 para o outro. O que tinha 5 multiplicou para mais 5. O que tinha 2 multiplicou para mais 2. Mas o que tinha 1, com medo do Senhor, ao retornar da viagem, encontraram porque tinha 1 e perdeu, ele enterrou. Enterrou com medo de perder. Porque na cabeça dele é melhor eu enterrar e quando ele chegar a devolver o que é dele, do que eu arriscar e perder. Servo mau, negligente. Por que você não deu aos bancários? Por que você não fez algo com isso e multiplicou isso que eu te dei? Porque na verdade, querida, a gente não precisa fazer muita coisa. A multiplicação, ela vem do próprio Deus. Porque é Ele que nos acrescenta, é Ele que faz florescer sobre as nossas vidas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Nós não podemos produzir nada de nós mesmos. Tudo que temos e somos é Ele que nos dá, é Ele que faz por nós. E então eu quero te dizer que porque existe o Espírito de Deus na tua vida, não menospreze. Tome posse, querido. Acredite que você pode ser um veículo de transformação por onde quer que você passe, porque a tua intimidade vai gerar autoridade. Aleluia. A tua intimidade vai te dar credibilidade. Você é discípulo, não é? A tua intimidade vai fazer você parecer com Cristo Jesus. Você é um deles, não é? Você fala diferente. Por quê? Você vai a alguma igreja, o que você tem de diferente? A gente não precisa falar nada. A gente não precisa se impor para dizer: olha, eu sou crente, não. A gente não precisa disso, querido. Veja que houve uma grande frustração no coração deste pai, versículo 17, capítulo 9, versículo 17. Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança por terra. Ele espunha ríe os dentes e vai desfiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Eles não puderam. Por que vocês não puderam? Os escribas confrontando duramente os discípulos, dizendo: ei, qual o problema de vocês? Vocês não foram chamados para tal finalidade? O mestre não
abençoou vocês, não ungiu vocês? Por que vocês não fizeram o que tinha que ser feito? O que está acontecendo? Vocês não são discípulos dele. Ele não vos deu autoridade sobre os espíritos imundos. Vocês não andam com ele, vocês não já viram ele fazendo isso por várias vezes? O que aconteceu? O objetivo dos escribas não era tentar de fato entender os discípulos, mas era jogar por terra a mensagem de Cristo através do fracasso da igreja. É isso que o mundo está tentando fazer, porque nós não estamos produzindo, porque falta autoridade na igreja. Aí Satanás vem para poder expor a igreja como algo que de fato não é o que diz ser. Precisamos cuidar bem dessa área, queridos, que é a nossa vida de intimidade, a nossa vida de oração, nosso relacionamento com o Senhor, porque isso interfere em muitas áreas das nossas vidas, inclusive afeta as pessoas que estão à nossa volta. É verdade. Veja bem, querido, enquanto você talvez, antes de tomar essa decisão por Jesus, antes de você se posicionar a Cristo, muito provavelmente as pessoas não estavam muito preocupadas com os tomos que você tomava, com os portos que você dava, não é? Muito provavelmente não estava nem aí, ninguém estava nem aí para a sua vida. Mas depois que você veio para Jesus, as pessoas estão com os olhos desse tamanho, verdade ou não é? Está todo mundo procurando uma oportunidade para acusar você, para condenar você. Está todo mundo esperando você errar para dizer: aí, não falei que era fogo de palha? Aí não falei que não ia durar muito tempo? Aí casou e sabia que não ia aguentar. Ele fracassou. O casamento já está acabando. O mundo está doido, aguardando. Não que a gente manifeste a glória de Deus, mas que a gente revele o fracasso. Satanás, ele vibra com isso. A expectativa do inferno, das trevas, é que a gente fracasse quando a gente precisa agir com autoridade. Não disse que não ia muito longe, não disse que esse namoro ia dar problema, que essa menina ia engravidar. Aí estava dentro da igreja e engravidou. Aí não falei? Então é mais ou menos isso que o inimigo fica doido para encontrar uma oportunidade para acusar, para confrontar, para expor. O nosso papel como igreja é impactar essa geração, queridos, com fogo que queima nos nossos corações por amor a Cristo Jesus. O nosso objetivo é expandir a mensagem do reino de maneira que Ele é poderoso para libertar, para salvar e para curar. Meu Deus. Olha comigo o versículo 19. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Veja que até então os discípulos estavam sendo confrontados pelos escribas. Até então o alvo dos escribas eram os discípulos. Só que agora Cristo entra em cena, e o problema de Jesus não é com os escribas. O problema de Jesus é com quem? Com os discípulos. O problema de Jesus não é com os escribas. O problema de Jesus é com os discípulos, não é com os escribas. O Senhor, Ele não vai cobrar do mundo, que o mundo é mundo. Está entendendo isso aqui comigo, igreja?
igreja? Por que que a igreja não foi igreja? Por que que a igreja não se manifestou como igreja? Se temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, então cadê a autoridade? Cadê a ousadia? Cadê a coragem? Cadê, meu irmão? Aonde anda essa convicção nossa pelo reino? A falta de poder na igreja, ela traz dor no coração do nosso Senhor. Impede que os cativos sejam libertos, que o Evangelho seja pregado e que o mundo conheça que Cristo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 11, versículo 26 diz, querido, que pela primeira vez os discípulos foram chamados como cristãos. Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão. Por que os discípulos foram chamados de cristão? O que fez com que os discípulos de Jesus, em Atos capítulo 11, versículo 26, fossem considerados pelo mundo como cristãos? Porque eles pareciam com Cristo, que a glória de Deus se revelava neles. Eles viviam os ensinamentos do Mestre, eles traziam para a prática aquilo que o Mestre ensinava. Eles agiam com autoridade sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos, e eles anunciavam o Evangelho com ousadia. Por quê? Que a igreja em Atos, os discípulos foram considerados como cristãos, porque eram de fato parecidos com Cristo, andavam como Cristo andava. Eu quero que você reflita comigo em Atos capítulo 2. Sabe, hoje à tarde eu estava orando, essa mensagem eu já preguei algumas vezes, e Deus começou a falar assim no meu coração, e veio tanto temor, eu fui tão confrontado por Jesus hoje à tarde, falei, Senhor, está tudo errado, Pai. Está tudo errado. Veja, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja bem, querido, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Veja bem, querido, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, veja bem, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha aí, queridos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque parece que a mensagem que hoje a gente tem visto, a mensagem, eu não falo tão somente a mensagem que é ensinada aqui no púlpito, mas é o formato de igreja que hoje nós temos. É muito diferente do formato de igreja desta época. Então por que os discípulos foram vistos como cristãos? Porque havia nos discípulos essa identificação da pessoa de Jesus Cristo, este que serve,
este que ama, este que é intercessor, este que olha para o outro com olhar de compaixão, de misericórdia, este que não exclui ninguém, este que traz para si a prostituta, o drogado, o homicida, este que ama independente dele ou do outro. A nossa igreja hoje está um pouco meio que com as portas meio fechadas. Nós restringimos tantas coisas, nós limitamos tantas coisas, nós endurecemos o coração para tantas coisas, nós não vemos o outro como Cristo via, como esta igreja vê. As nossas orações são só orações voltadas para nós. A gente não tem esse coração intercessor que é capaz de gastarmos tempo orando por fulano, por ciclano. Deus tem misericórdia, visita meu irmão lá na casa dele agora, visita o pastor, Senhor, visita, sabe? A gente perdeu muito disso, querido. E porque a gente perdeu, a gente automaticamente descaracterizou-se como uma igreja parecida com Cristo. Ah, queridos, isso é triste, pastor. Isso dói. Eu não consigo, sabe, ver o texto e não pensar desta forma. Me desculpa, queridos, se a mensagem está um pouco dura para vocês, mas eu não consigo pensar de outra forma. Eu não consigo enxergar de outra maneira. Eu não consigo ver o Evangelho senão desta forma. Senão nesse perfil, nesse padrão. Havia um homem no tanque de Betesda, querido, que estava há 38 anos. Coxo. E havia uma história de que se o anjo descesse e movesse a água, o primeiro que entrasse era curado. Só que ele era coxo, manco, não podia andar. E aí o texto diz que o Senhor chegou para ele e disse: ei, por que você está aí há tanto tempo? Senhor, o problema é que sempre quando o anjo desce, que eu tento ir, vai outro na minha frente. E não tem ninguém que me ponha na água. É o reflexo da igreja. Eu quero o meu milagre, eu quero a minha vitória, eu quero as minhas bênçãos. Vamos pegar o coxo que está do nosso lado. Vem cá, querido. Agora é a sua vez de entrar. Agora é a sua vez. Vamos pegar aquele que está debilitado, aquele que está fraco. Vem cá, querido. É o seu momento, é a sua hora. É o tempo de Deus para a tua vida, é agora. Agora é a sua vez. Sabe, o pai desse menino disse, versículo, olha, vem comigo, rapidinho, que eu já estou terminando. Pastor. Marcos capítulo 9, rapidinho. Marcos capítulo 9, versículo 21. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Veja bem, querido. Há quanto tempo isso lhe sucede? O pai respondeu: desde a infância. Respondeu: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, veja bem, querido, alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Há quanto tempo isso lhe sucede? Tem 38 anos que eu espero, que eu estou envolvido, que eu participo, que eu estou próximo, e até hoje ninguém olhou para mim com um olhar de misericórdia, de compaixão. O pai desse menino disse: olha, desde a infância que meu filho é assim. Imagina esse pai lidando com a realidade desse filho. Uma hora jogava na água, outra hora jogava no fogo. Imagina a prova desse pai, a luta desse pai, a ponto dele dizer o seguinte: mas se tu podes. Aí entra uma coisa interessante, porque os discípulos fracassaram. Quando havia esperança no coração do pai de que os discípulos fariam alguma coisa, eles não fizeram. Aí esse homem chega até Jesus e diz: ei, se tu podes. Então traz uma dúvida, porque alguns fracassam. Então a gente entende que o fracasso é generalizado.
Aquilo que a gente prega que é, talvez não é. Então, o pai daquele menino, talvez as convicções que ele tinha sobre Cristo ficaram meio duvidosas. E aí ele disse: se tu podes alguma coisa. E aí Cristo responde para ele automaticamente ao que Jesus lhe respondeu: se podes. Então tudo é possível ao que crê. Veja que Jesus, ele tira a responsabilidade dele, tendo em vista que era ele que faria qualquer coisa que tivesse que suceder, e traz a responsabilidade para o pai daquele jovem, e diz aí: a questão é o seguinte, se você crê, tudo é possível. Então veja que a responsabilidade agora não é mais com Cristo. O problema não é que Cristo possa fracassar. Agora a questão é o seguinte: se a sua fé fracassar, então as coisas não vão acontecer. Está entendendo, igreja? Amém. Veja, querido, que aí Jesus responde. Imediatamente, né, aí versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Olha que texto meio que duvidoso, porque ele diz: eu creio. Se ele estava com lágrima, ele tinha convicção do que ele estava dizendo. Amém? Amém. Eu creio. Imagina a dor no coração daquele pai, a convicção daquele pai: eu creio. Mas ele termina o versículo dizendo: ajuda-me na minha falta de fé. Por quê, queridos? Porque muito provavelmente a questão é o seguinte: só sabe o que esse pai estava vivendo ele, porque ele convivia com a realidade desse filho doente, possesso, sendo atacado pelo inimigo desde a infância. Só quem tem um problema há muitos anos é que sabe o que tem enfrentado esse tempo todo. Amém, queridos? E aí é muito fácil dizer assim: vem cá, querido, que Deus vai transformar a tua vida. Eu creio, pastor, mas deixa eu te contar uma coisa: eu já fui milhares de vezes e até hoje nada mudou. Eu já fiz todo tipo de campanha, eu já me envolvi em todo tipo de processo que você pode imaginar, e está do mesmo jeito. Eu creio, mas talvez seja mais uma vez que eu vou voltar fracassado. Ajuda-me na minha falta de fé, porque eu estou lidando com esse problema há muitos anos. Eu estou convivendo com essa realidade desde que meu filho é criança. Versículo 25: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, exclamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular. Aí agora os discípulos pegam Jesus, chama Jesus num canto, questiona o mestre: mestre, por que algo que o que nós vimos parece ter sido algo tão simples, tão fácil, mas por que a gente fracassou? Mestre, o que houve? O que aconteceu? Por que não podemos nós expulsá-los? Aqui, querido, se você não entendeu muita coisa, entenda isso. Por quê? Aí Jesus responde: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Eu quero que você entenda algo, querido: não nutre expectativas de dias melhores na tua vida se você não tem pago um preço de oração. Não nutre expectativas de um novo tempo na tua vida se você não está fazendo por onde. Se você não está calejando os seus joelhos, se não existe tempo de renúncia num lugar secreto, se não existe a busca pela glória de Deus, pela presença do Senhor, querido, existe um lugar secreto onde Deus se revela aos homens. É verdade.
E o objetivo dos Gideões, querido, não é projetar cada vez mais o ministério. O objetivo dos Gideões é fazer você ser mais crente, é te aproximar mais do Pai, é fazer de você uma pessoa mais quebrantada, mais cheia do Espírito Santo, mais cheia da presença do Senhor. Esse é o objetivo do ministério de Gideões de oração, é mudar o seu jeito de ser crente, de maneira que as pessoas vão olhar para você e dizer: vem cá, o que está acontecendo? Está diferente, cara. O que está acontecendo? Está diferente. Existe um brilho na tua vida, existe uma luz sobre você. Algo está acontecendo, me fala, porque eu preciso disso que você está conseguindo. Eu preciso de ter o que você está tendo. E eu encerro aqui, queridos. Clame o Senhor por socorro. Clame ao Senhor por socorro, igual esse pai clamou. Não desista, ainda que tantos já tenham fracassado na tua caminhada, porque talvez você criou expectativa em outros e eles não supriram porque estavam frios, e você endureceu o coração para o Evangelho, você endureceu o coração para Jesus, você não consegue crer como você cria. Não seja duvidoso daquilo que Cristo pode fazer. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Aquilo que os homens fracassaram, Ele é poderoso para fazer, querido. Se os homens fracassaram, Cristo jamais vai fracassar. Se os homens estão errando, Cristo jamais vai errar. Em nome de Jesus, fica de pé no teu lugar, querido. O Senhor está chamando você para fazer parte de algo que vai impactar a tua geração. O ambiente da tua casa vai ser diferente, a convivência vai ser diferente, o relacionamento vai ser diferente, o seu ministério vai ser diferente, a sua igreja vai ser diferente. Existe uma chama queimando, querido, nos quatro cantos dessa terra, e Jesus quer fazer essa chama queimar na Lagoinha Aeroporto, querido, na Lagoinha Aeroporto. Jesus está querendo fazer com que você entenda que o maior beneficiado por esse propósito é você mesmo. Se Deus falou com você alguma coisa nesse propósito de se tornar um Gideão da oração, fazer parte desse projeto, gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Saísse do seu lugar sem qualquer resistência. Vem, querido. Vem, se você entendeu a proposta da mensagem, vem. Vamos nos unir ao maior exército de intercessores na face dessa terra. Vem, querido, vem. Qual o problema que você não vem? Meu irmão, vem fazer parte de algo que vai mudar a tua vida, mudar a tua casa, a tua família. Não paga não, é de graça. Em nome de Jesus. É para toda a igreja, querido. É para toda a igreja. Mensagem Deus trouxe. Vamos mudar o cenário da igreja atual, querido. Amém? Vamos mudar o cenário da igreja atual. Se falarem por aí, a igreja é tudo igual, você vai dizer: não, na minha igreja é diferente. A igreja é tudo igual, o pastor é tudo igual. Não, meu pastor é diferente. Minha igreja é diferente. É diferente, você tem que ir lá para você ver. Você tem que ir lá poder participar dos cultos, você vai ver que é diferente, não é tudo igual. Existe uma diferença muito grande. Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, que existe misericórdia no trono da graça.
O Senhor é um Deus de recomeço. O Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor não é um Pai que nos descarta por conta das nossas fraquezas. O Senhor não é um Pai que nos joga fora como se fôssemos descartáveis. O Senhor é aquele que aguarda, ainda que nós sejamos tão rebeldes. O maior desejo do Senhor é alcançar o coração da tua igreja, é transformar o teu povo, é mudar a história ó Pai, da tua igreja, é trazer as origens, ó Deus, do verdadeiro evangelho de volta para a igreja, é trazer as origens do verdadeiro evangelho. Cristo acima de tudo, Cristo centro de todas as coisas. Se os homens fracassaram, o Senhor não vai fracassar. Se os homens erraram, o Senhor não vai errar. O Senhor não erra. O Senhor não erra. O Senhor é poderoso. O Senhor é santo. O Senhor venceu a morte. O Senhor foi no inferno e pisou na cabeça da serpente para nos fazer mais do que vencedores. Jesus, obrigado, Pai, por essa noite gloriosa, pela tua palavra. Continua abençoando esse ministério, continua abençoando, Deus, esse lugar. Traz uma chama sobre esse lugar, traz fogo sobre essa igreja, Jesus. Acenda, Senhor, algo que venha queimar os corações desse lugar, em nome de Jesus. Queridas e queridos, o ministério da intercessão, ele é um chamado. Ele é um chamado. A intercessão, na intercessão, o que importa não sou eu. Na intercessão, o que importa não é o meu problema, mas o problema do outro. Isso é o ministério de intercessão. Minha vida pouco importa. O que importa é do outro. Isso é intercessor. E todos vocês estão aqui na frente, todos vocês que sentiram esse chamado no seu coração, nós vamos iniciar os cultos de terças-feiras, às terças-feiras, na reunião das terças-feiras. Aleluia. Eu quero que vocês façam um compromisso na reunião de terça-feira. Nós vamos trazer a torre de oração para essa igreja. Aleluia. De demônios. Aleluia. Mas vocês vão começar na terça-feira para alimentar esse chamado da igreja fé, que isso é um ministério. Amém, Jesus. E possamos ainda ir além. Já começar a torre ou começar um dia com vocês. É assim que funciona. Amém. Venham às terças-feiras para alimentar isso. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus, igreja? Aleluia! Flecha que acende o
semana abençoada. Amém? Faça assim com as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém, o Deus. amor de Deus Amém, e a Deus. comunhão com o Espírito Santo seja sempre sobre a tua vida. Aleluia. Tenha uma semana abençoada.